A paz seja na sua vida. Bom dia. Se você vê o vídeo aí pela manhã, boa tarde. Se você vê o vídeo pela tarde, ou boa noite, se você vê o vídeo pela noite. Boa madrugada se você está assistindo pela madrugada. Estou deixando esse vídeo aqui para clarear as informações, te ajudar em algo. E o título é o seguinte: Deus está fazendo. Quando você sabe que Deus está fazendo e você se sintoniza com Ele, você coopera, isso facilita para você. Então o título do vídeo é esse: Deus está fazendo. Vamos lá. Nesse tempo que nós estamos passando, já há um tempo de transição planetária, de atualização na Terra, de atualização do mundo, nós estamos passando cada um por algo, cada um trilhando sua caminhada e cada um seguindo aquilo que Deus pediu para fazer. Eu vou deixar aqui datado na descrição 2 textos dos evangelhos. Isso pode facilitar para você depois, tá bom? Um se encontra tanto que é Joel e o outro seria Isaías. Ambos dos profetas do Senhor Jesus deixaram duas mensagens para nós. 2 mensagens, e vou deixar essa expressão. O profeta Isaías deixou a primeira mensagem, que a terra está sendo cheia da glória de Deus. Toda a terra sendo cheia da glória de Deus. O profeta Joel, no seu livro, deixa datado que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito, o Santo Espírito, sobre toda a carne. E os vossos filhos teriam sonhos, visões, os velhos teriam sonhos, visões. Então o texto está basicamente isso. Vou deixar datado na descrição. Quando ambos os profetas do Senhor deixam datado essa mensagem, eles estavam anunciando algo para nós, que Deus está fazendo nesse tempo. Isaías diz: a terra sendo cheia da glória de Deus. Quando a palavra diz glória, está falando de algo assim esplêndido, magnífico, algo glorioso. Glória, unção e energia, luz, mesmo significado. Todo esse derramado do Senhor que Ele está fazendo nesse tempo traz para a terra um benefício esplêndido para nós. Quando Joel ele diz que nos últimos dias o Senhor derramaria do Espírito dele, que também é dele, sobre toda a carne, ele está anunciando os últimos dias. E vou deixar aspas abertas com essa pequena frase. Últimos dias está falando dos últimos dias de uma transição. Os últimos dias de um sistema
que não funciona mais, os últimos dias de algo que está vencido. Fecho aspas. Porque para se iniciar algo novo, é necessário que algo velho seja colocado um fim. Então, nesse texto, o profeta Joel está dizendo isso. Os últimos dias de algo que não funciona, o que você vê aí fora, o sistema que não funciona tanto, que já está envelhecido. Os últimos dias disso, o profeta Joel está falando. E na mesma passagem ele dá uma palavra mais forte, que seria o derramar do Espírito Santo, o relembrar que somos templos e habitação do Espírito Santo, um religar divino com a fonte. Então o profeta Joel está trazendo isso para nós. Eu quero deixar algumas partes que talvez clareie um pouquinho para vocês. E eu não sei se talvez haja muita resistência, porque às vezes quando eu sinto que eu estou trazendo algo com o termo energético, falando de energia, eu sinto uma resistência que talvez seja para romper algo, mas faz parte. Eu não quero convencer ninguém, eu estou apenas falando uma verdade que existe, que pode te facilitar em algo. Porque quando o termo é usado da palavra que está escrito glória, unção, luz e energia, o significado é o mesmo. Quando Isaías diz que a terra está sendo cheia da glória de Deus, eu posso usar o termo luz. E a luz também é energia. E a luz também é unção. E tudo isso traz um benefício, porque a unção ela abre a verdade. Ela abre o conhecimento. Ela traz porções, fragmentos do céu para a terra. Ela traz inteligência divina. Então, quando uso o termo luz, unção, é só um termo, mas que é mais fácil de entender. Quando você entende de frequência, movimentação, fica mais fácil. Então, vamos lá. Esse velho sistema está ruim. Deus está fazendo isso. João disse: muitos lá se embriagaram com vinho misturado de Babilônia. O sistema ele está confundido. Por quê? Porque o vinho misturado de Babilônia ele traz confusão. Então, a primeira coisa, quando a terra está sendo cheia da glória de Deus, ela vai trazer uma carga vibracional mais elevada, uma carga mais elevada, que traz a luz, a glória, a energia, a unção, ela traz conhecimento, ela traz verdade, ela traz um modelo mais elevado que parte do coração de Deus, o Criador. E há toda uma frente de serviço no céu para isso, que está fazendo isso. Primeiro passo da luz entrar é trazer a atualização. Só que acontece o quê? Sombras, aonde a luz não pode ter sombras, não pode ter trevas. Então, quando a luz vem, ela vai trazer o quê? Ela vai expor as sombras. Ela vai expor a confusão que está lá fora. Então, isso é normal. Quando a luz entrando, há a revelação daquilo que estava errado. Então, muitos que se embriagaram com vinho misturado de Babilônia têm a chance de voltar para o seu modelo original, que seria aqueles que precisam. Quando falo de sistema ou Babilônia, é o sistema do mundo que já não serve mais, que o próprio Deus está trazendo a atualização. E quando isso acontece, não há ninguém que pode parar, porque tudo isso vem
a partir de um conselho divino do próprio Deus para alinhar as coisas aqui na Terra. Então, o que acontece? Profissões velhas vão ruindo. Por quê? Porque às vezes precisa dessa atualização, e desse ponto de vista que eu estou falando, eu não estou usando um termo de julgamento, mas profissões velhas deixam de existir e profissões novas aparecem. O sistema envelhecido do mundo, isso é orquestrado por Deus, o derrubamento dele, pelo que o céu está trazendo para a terra. Quando eu e você facilitamos o processo, entendemos pelo menos um pouquinho daquilo que Deus está fazendo, nós cooperamos com Ele, e isso facilita. A partir do surgimento da glória na terra, há o surgimento de novas profissões, novas oportunidades, um novo que vai trazer benefícios para todo mundo, onde todos vão se beneficiar. Os últimos dias de um sistema envelhecido faz parte do desfecho final daquilo que Deus está fazendo. Vamos lá, essa é a parte do sistema. Quando a Terra ela recebe essa porção de glória, a Terra, por ser um órgão, um organismo, um espírito vivo, ela começa a adentrar ao seu estado original. Então ela começa a rotacionar na sua forma correta. Então a Terra ela vai passar a rotacionar, ou já está rotacionando, girando na sua forma correta. Os anéis da Terra passam a ganhar mais vibração, cristalização, para trazer toda uma pureza para a Terra. E a luz ela traz toda uma informação daquilo que Deus, o divino, está fazendo. E os anéis são atualizados. A própria grade cristalina da Terra é atualizada pelos anjos do Senhor e pela glória de Deus. Isso é Deus que está fazendo. E isso traz a Terra ao seu âmbito original. Quando a Terra ela começa a rodar ao seu estado original, o que acontece? Ela começa a corrigir automaticamente por todo esse agir de Deus, que é glória entrando, que são anjos ministrando a terra, que é Deus que está fazendo isso. Compreenda, não é tão difícil, não é difícil. Estou falando até com palavras simples, porque para entender, quando nós não racionalizamos muito, é simples, não tem tanto mistério. Quando os olhos espirituais são abertos para ver a magnitude daquilo que Deus está fazendo, aí é lindo demais. Então a Terra rotaciona no seu estado original. Nós começamos a passar por ajustes. Vou dizer alguns. Percebeu o frio que às vezes está intenso? As notícias de vulcões e erupções. Por quê? Porque a Terra ela está voltando para o seu estado original, o seu âmbito divino, que seria uma porção do céu na Terra, como se fosse um céu e uma terra integrada. Só que quando isso vai acontecendo, nós passamos por esses ajustes. Isso eu estou falando em âmbito espiritual e físico,
para que nós possamos compreender essa magnitude. Acontecendo isso, você percebe que tem um frio que ficou intenso. Você percebe que em alguns lugares os vulcões começou a ser liberado. Por quê? Porque a Terra está rotacionando no seu estado original e a geografia da Terra ela começa a vir para o seu estado original. Isso é lindo demais. E nós passamos a ter um céu integrado na Terra, que seria uma nova Terra, um pedacinho do céu na Terra, uma era linda que já está nascendo nos nossos olhos. Porque o que Deus está fazendo? Porque quando você percebe que isso já está acontecendo e que você está vivendo, participando de tudo isso, você fica feliz e você coopera com o processo. Feito isso, o que acontece em planos superiores? Abre casas, dimensões acima dos anéis da Terra. Então, acima dos anéis da Terra, nos planos superiores, abre as casas celestiais, planos divinos. E aquele plano divino começa a fluir como se fosse um rio daquele plano. E aquele rio daquele plano celestial começa a fluir no globo da Terra e fica algo assim lindo, porque vai abrindo as casas que são as dimensões nos planos superiores, e aquele próprio rio vai começar a banhar a Terra também. Então é como se fosse um plano superior, uma força superior que está regendo tudo, que seria Deus, que é Deus, que são os anjos. Então aquele rio fluindo, isso traz todo um benefício para nós, porque cidades evoluídas já estão mais próximas da Terra. E isso vai trazer todo um conhecimento sobrenatural. Por isso que nesse tempo nós falamos de avivamento. Nós falamos de um avivamento que às vezes o pessoal fala que tarda. Em partes pensamos que tardamos. Nós falamos de um novo céu, nós falamos de uma nova terra. E quando você entende que isso não está tardando, que nós estamos no ponto exato e que nós estamos vivendo o começo ou uma parte de tudo isso, você percebe que você está atualizado no tempo de Deus, que você está vivendo isso. Então isso é algo assim muito lindo, prazeroso. Só que acontece que nós precisamos ver com os olhos de Deus o que Deus está fazendo. Porque isso que está acontecendo é tudo Deus. Tá calor? Glória a Deus, tá tudo bem. Tá frio? Glória a Deus, tá tudo bem. É uma atualização que estamos passando. E Deus sabe até o ponto que todo ser humano aguenta algo, uma atualização. Então isso tá muito pré-estabelecido por Ele. Nós precisamos apenas cooperar. Por isso que eu estou falando aqui, o que Deus está fazendo. Quando Deus está fazendo e você e eu cooperamos, fica mais fácil. Isso eu falo a respeito do globo, da Terra. Quais os benefícios que traz para os seres humanos, que somos nós aqui também, que estamos aqui na matéria, que não somos só seres humanos, mas também somos seres espirituais, experienciando a matéria, mas também somos seres humanos. Então há uma inteligência maior que nos chama a entender que nós também somos seres espirituais. Fomos feitos por Deus, temos nossa parte humana, mas também temos nossa parte espiritual. Somos seres espirituais, mas também somos seres humanos. Quais os benefícios que a luz traz? Vamos falar primeiro da parte que não é boa. Mas vamos falar dos benefícios. Em si tudo é bom, mas vamos lá, né? É pela forma do nosso discernimento, nós falamos isso é bom, isso não é bom, mas bora lá. Conforme a luz ela entra na Terra, ela traz isso a respeito do globo. Então tem aquela parte dos ajustes que dói um pouco, faz parte. E tem aquela parte que também traz todo um benefício. Eu vou te dar um exemplo. A luz ela entra
na terra, mas ela também chega a nós, ela chega ao nosso espírito, porque está tudo interligado. E de forma simples eu vou usar essa expressão porque isso facilita para mim, facilita para você, está tudo interligado. Atualizou a grade, vai atualizar as linhas do tempo. Atualizou as linhas do tempo, vai atualizar as informações. Atualizou as informações, começa a descer para a atmosfera. Desceu para a atmosfera, tem que pegar o solo. Pegou o solo, chega a mim, chega a você. Por mais que possa ter outra forma de chegar mais rápido. Ou pessoas que tenham facilidade para acessar linhas do tempo e transicionar linhas do tempo, que são seres espirituais que estão ativados, que conseguem ficar pulando linha do tempo, conseguem acessar casas espirituais. Mas estou falando o que acontece aqui na Terra. A luz veio, ela vai querer expor o nosso... Expor não, ela vai trazer de forma... Eu quero usar esse termo carinhosa. De forma acolhedora e de forma segura uma atualização para o nosso ser, para o nosso espírito, para a nossa alma, para a nossa mente, para o nosso corpo. E quando eu falo de espírito, isso está tudo interligado. DNA, consciência, setores do espírito interligado ao corpo. E para me explicar tudo isso, talvez eu faça um bolo aqui e não ia dar tão certo. Mas vamos lá. Atualizando o nosso espírito ele atualiza rápido. O que demora para atualizar talvez seja a nossa mente. Quando a pessoa quer, quando a pessoa ela entende que é fácil, ela se permite atualizar. Então ela traz essa atualização no nosso corpo. O que acontece em tudo isso? Às vezes a pessoa ela está sentindo uma ânsia, aquela tontura. É um sinal que a luz está entrando e está limpando algo na pessoa. Às vezes a pessoa ela está sentindo formigamento no pé, ela está sentindo uma sensação no corpo que ela nunca sentiu, ela está sentindo um toque diferente nas costas, às vezes ela está sentindo um toque diferente ali na cabeça dela, na testa, em alguma parte do corpo, coração. E talvez você nunca sentiu isso e você estranhe, porque isso são todos setores que o próprio Deus deixou dentro do nosso ser, que acessa o nosso espírito, que começa a acessar a Ele. Então isso não é ruim, isso é bom. Só que é mais ou menos assim, quando você nunca fez uma limpeza, quando você nunca passou por uma limpeza, quando você nunca teve uma sensação assim, a primeira coisa que traz é o desconforto de algo desconhecido. E todo o propósito da luz, ela vai trazer uma ativação, mas porque é pura, ela acaba limpando a impureza que o ser humano carrega há anos. E vendo por esse lado, é bom quando a pessoa ela passa a cooperar. Então às vezes ela sente um formigamento na cabeça, ela sente aquele tal zumbido no ouvido, o olho dela piscando. Por quê? Porque são todas ativações que Deus vai trazendo para o ser humano. Ativou o espírito, ou vou usar a palavra ativou o DNA, vai começar a ativar o espírito dela. Porque as fitas que estão adormecidas no DNA da pessoa, do ser humano, e eu não tenho uma linguagem médica para te passar, ela vai ativar o seu eu divino, que seria o seu espírito. Isso traz todo um benefício para você. Pense comigo, às vezes você vai lá, toma um banho e você tá lá concentrado, se é que você fica concentrado no chuveiro, né? Se você percebe. Aquela água, ela vai te nutrir em algo. Ela vai trazer aquela sensação de limpeza, de um bem-estar. Às vezes você passa no rosto e limpa. Mas pense uma pessoa que nunca tomou um banho. Tomar banho pela primeira vez, como seria para ela? Ou uma criança que às vezes não quer tomar banho, pense como que é aquele choro, aquela birra. É complicado. Mas quando ela toma aquele banho, traz todo um benefício para ela, de limpeza,
de purificação. Então, quando você está passando por esse processo de ativação, vem a limpeza. Se você precisa passar limpeza, e todos nós precisamos passar uma limpeza. Então, traz um desconforto em si até que limpe. Depois que limpou, vai ativar e você só precisa fazer a manutenção, que seria tomar 1 ou 2 banhos por dia. Então, às vezes, essa sensação de desconforto que você sente no seu coração, esse puxar, esse toque na sua cabeça, essa sensação, às vezes o corpo esquenta e você busca orientação médica e fala que é isso e fala que é aquilo, e você não parou para entender o lado espiritual da coisa, você está tendo a oportunidade de entender algo aqui, pelo menos um pouquinho. Um pouquinho que eu posso te ajudar, eu estou te ajudando. Agora, se você sente que você precisa buscar uma ajuda terapêutica ou uma ajuda médica, busque. Eu não estou falando para você não buscar, mas eu estou tentando te mostrar que tem algo espiritual que traz todo um benefício. Vamos lá, vamos falar agora da parte boa para você ficar com seu coração em paz e confortável. Ativou as fitas do nosso DNA, ativou os nossos setores, e eu quero falar apenas de uma porta hoje. A porta do coração. Dentro do seu coração há uma porta. Depois de ativa, há uma porta que vai te dar acesso ao seu espírito. Vai dar acesso para você a Deus. E isso não tem ninguém ou algum estudo científico comprovando isso. Você não vai achar isso num livro. Ou só algum médico que de alguma forma quis trazer um conhecimento espiritual para a Terra. Talvez você ache, eu nunca achei isso num livro ainda. Mas que tem pessoas que já sabem disso, tem. E quanto mais você facilitar o seu processo, é melhor para você. Eu não quero te convencer de nada. Eu não quero convencer você de nada. Eu quero apenas te falar uma verdade que existe. Se você acredita, a minha verdade ela não muda. Se você acredita, algo bom para você pode mudar. Entende? Então eu não quero te convencer, eu só estou te falando uma verdade que existe. E talvez quando você acessar essa verdade ou no tempo da eternidade, você vai entender que aquele irmãozinho lá que estava falando aquilo lá, realmente ele estava falando algo correto. Então, para nós ficarmos em paz, se você crê ou não, eu creio. E eu não quero te convencer, eu quero apenas clarear em algo. O importante é que aqueles que precisam entender a mensagem vão entender. Aqueles que precisam entender vão entender. Talvez não seja o seu tempo de entender ainda, e faz parte. Mas eu também não estou fazendo separação. Apenas há uma distinção, se é seu tempo ou não. Tá bom? Te respeito da mesma forma. Vamos lá. Ativou essa porta, você vai sair direto aonde o Espírito Santo te levar, aonde Deus quiser te levar, porque quando eu falo Deus e divino, quando eu falo seu Espírito também, há uma interligação e também há um acesso direto para alguma matriz divina, para alguma morada espiritual, e isso nós não temos o controle. Isso é o Espírito Santo que desperta na pessoa e traz todo um benefício. Então vamos lá. Está acontecendo essa dispensação. Luz entrando. O que isso traz em si? Benefício. Primeiro para a saúde, vida. Luz é vida. Luz é conhecimento e luz é verdade. Quando a palavra está falando luz, glória, unção, ou está falando de termo energético, consciência, porque abre um código, a luz ela carrega um código. O que Deus está dispensando nesse código? Então a luz ela vai trazer conhecimento, a luz ela vai trazer vida, a luz ela vai trazer bem-estar, a luz ela vai trazer benefícios para a pessoa em si. Aumentando, a partir do momento que você recebe a luz e você se permite essa luz trabalhar o seu ser,
o seu interior, ela vai aumentar a sua carga vibracional, a sua carga energética. Aumentou a sua carga energética, aumentou a sua vitalidade, aumentou a sua saúde, aumentou a sua vida. Esse é o primeiro benefício. O que vai alimentar depois? Qual é o próximo benefício? Conhecimento. A luz, ela vai trazer o conhecimento. Há uma passagem que eu gosto de usar bastante, e você vê que eu não deixo os capítulos aqui, porque no começo eu tinha muito isso de querer provar algo para alguém. Hoje eu já não tenho muito isso de querer provar para alguém. Hoje eu estou em paz comigo mesmo. Então eu não tento mais forçar algo, eu não tento provar algo para alguém. Então para mim é simples se expressar dessa forma. E a melhor verdade que eu encontrei foi ser eu, e não ser aquilo que as pessoas queriam que eu fosse. Então essa é a minha expressão. Talvez pessoas gostem, talvez pessoas não gostem, e tudo isso faz parte da vida. Então a unção, ela vai trazer o conhecimento. Essa é a unção dos santos. E essa unção é verdadeira e não falsa. E ela te ensina a respeito de toda a verdade. Então a unção, ela vai te abrir o conhecimento de algo que Deus quer que você saiba. Talvez o que Ele está fazendo, talvez algo a respeito pessoal, a respeito planetário. Então depende muito da sua identidade e daquilo que você foi chamado para fazer. A unção, ela faz o que mais? Ela ativa dons. A unção, o que mais que a unção faz? O que a luz faz? O que a energia faz? O que a glória faz? Então percebe que só muda a palavra? Glória, luz, unção, energia. Então cada grupo usa a expressão. O grupo cristão talvez se identifique mais com o lado unção. A mecânica quântica, a física quântica, talvez pelo lado energético, energia. Então, só muda a palavrinha bonita aí, tá bom? Então, a luz, que é a palavra que eu mais gosto de usar, seria luz, porque todos nós somos luz. Todos nós somos filhos da luz, porque Deus, Ele é luz. Deus, Ele é o Pai das luzes. E nós somos filhos da luz. E onde há luz, não há trevas. Então, o benefício da luz é trazer o que mais? Ativação de dons, talentos, habilidades que Deus tem e deixou dentro do nosso espírito. Habilidades essas que são infinitas, que não cabe, talvez, em um livro, mas que cabe na mente do Espírito, do Santo Cristo, daqueles que despertou e sabe que há habilidades de acessar tempo e espaço, que possamos compreender esse mistério. Algumas palavras que significam alguns dons que as pessoas talvez têm e não sabem. Bilocação no tempo. Essa é uma, que seria o famoso arrebatamento. Ir e vir com a permissão de Deus. Bilocação. Translocação. Nós temos essa habilidade, a habilidade de transformar uma energia que está no seu âmbito negativo, uma enfermidade, em luz de novo, que seria o dom de cura, mas que também é uma habilidade espiritual. Então, dons e habilidades, a palavra é o mesmo. A capacidade que Deus deixou em nós para fazermos essas coisas são tremendas. E cabe a cada um entender aquilo que carrega. Todos os seres humanos têm um contato com o divino, têm um ser espiritual ali, que são eles mesmos, o próprio Espírito, pedindo à pessoa que se desperte, pelo menos para ser uma pessoa melhor. Entende?
Então a unção ela vai abrir o conhecimento. Como que eu sei disso? Porque a unção ela abre o conhecimento. O Espírito Santo ele traz o conhecimento. O anjo da família espiritual que o Senhor permite estar comigo abre o conhecimento, e isso não me faz melhor que você, não me faz melhor que ninguém, não me faz maior, não me faz menor. Só me faz querer passar algo a te ajudar. Essa seria ou é o maior propósito, talvez te ajudar em algo. Talvez esse conhecimento virar alguma chave na sua mente e fazer você entender que você é um ser glorioso, que você tem essas habilidades dentro de você, que nós não somos melhores. A desigualdade só existe aqui embaixo, lá em cima não existe. Ou em outras palavras, lá no céu, lá em cima não existe desigualdade. Desigualdade só existe aqui. E os dons e as capacidades não me faz melhor que ninguém. Eu já estou um tempo sem gravar vídeo assim por conta daquilo que o Senhor tem me mostrado. E hoje senti-me impelido pelo Espírito para gravar esse vídeo. E por amor parei para gravar ele e deixar aqui. Esse eu acho que é a minha única vontade de gravar esse vídeo. O meu único intuito é talvez saber se te ajudou em algo, se virou alguma chave. O testemunho ele apenas faz eu entender que alguém recebeu uma boa semente, ajudou em algo. Essa é a importância. Você vê que eu não gosto de aparecer, você não vê vídeos meus aparecendo. Por quê? Porque eu entendo que a maior mensagem que Jesus deixou foi de igualdade, foi de sermos irmãos, foi de tentarmos entender o propósito da unidade, do amor, de ninguém ser maior que ninguém. Pense comigo, o ser divino, Deus, porque Jesus também ele era Deus e ele encarnado como homem, porque Jesus ele veio em carne, ele estava na forma humana, um ser tão grandioso, um mestre tão grandioso. Ele conseguiu olhar para as pessoas que tinham os piores defeitos e conseguir fazer eles relembrar de quem eles foram, de quem eles eram, da onde eles saíram, e conseguir fazer aqueles homens ou mulheres, porque não aparece o nome de todo mundo ali, mas tem mulheres, tem homens ali, e fazer eles ser quem eles realmente foram. Tá falando de uma pessoa que realmente entendeu quem ele era. Porque sendo Deus encarnado, entendendo que ele tinha a consciência crística dentro dele, desperto, ao ponto de conseguir multiplicar peixes, transmutar a matéria que seria água em vinho e muitos outros milagres, cura, abrir olhos de cego, é porque realmente ele entendeu o propósito de ser tão grande, mas ao mesmo tempo de ser tão simples. Isso mostra o bom líder que Jesus era. Então, a mensagem de Jesus talvez seria abrir os olhos dos cegos físicos e dos cegos espirituais, para que pudesse ver de Dorou-se a face quem eles eram, de ouvir a verdade de o canto, que liberta, que traz vida e que faz você dependente de Deus e não de outra pessoa. O único propósito de estarmos unidos seria o propósito da comunhão, o propósito da unidade, e é só isso que precisamos encontrar, não de dependências em pessoas, em líderes. Você nunca vai achar em uma pessoa aquilo que você só pode achar em Deus, aquilo que está dentro do seu quanto divino. Não dá. Está dentro da sua essência, está dentro do seu quanto divino, está dentro do seu espírito.
Você só acha dentro de você. Joko, Derecia Fácia, qual é a sua verdade? Qual é a verdade que Deus colocou dentro de você? Qual é a identidade que Deus colocou dentro de você que você precisa viver? Não para ser melhor que ninguém, mas que você precisa viver, ser. O viver e o ser vai ser apenas uma expressão para outras pessoas. Seja grandes públicos, seja pequenas pessoas. Grandes públicos não são nada. Tem pessoas que estão em mosteiros, ancorando paz para a humanidade toda e ninguém sabe o nome deles, mas são chamados de monges. A verdade, ela liberta. Qual a verdade que você está ouvindo? E os códigos de luz, a unção, ela traz alegria, ela traz paz, ela traz amor próprio, ela traz a embriaguez do Espírito Santo. Você se sente contente com o simples. Deus está falando com pessoas que precisam despertar a sua verdade. Os olhos que choram por resposta. Até quando vai negar a verdade que há dentro de você por causa de um sistema que aprisiona? Deixe a sua verdade fluir. Deixe ela. Pessoas para estender as mãos são poucas. Mas quando pessoas não estendem a mão, o próprio Deus estende e te ampara. Nessa caminhada você nunca vai estar sozinho. Você sempre vai ter alguém parecido com você. Sempre vai ter um grupo que já entende aquilo que Deus está falando. Sempre vai ter anjos ali perto de você que te amparam. O mundo, ele quer pessoas parecidas. Deus, ele não fez pessoas parecidas. Por mais que somos todos um, a partir dele, cada um temos nossa essência, nossa digital, nossa verdade, um semblante. Olhos parecidos. Só que lá dentro é diferente ainda. Eu esqueci o nome daquela bolinha lá. Então deixe aquilo que Deus está fazendo. Quero falar mais algo aqui e vou finalizar. Tudo que um pai bom é, o filho também é. Tudo que um pai é, um filho é. Na nossa medicina convencional, muitos explicam, se alguém teve isso na sua família, você vai ter também. Porque eles entendem até um ponto que, e não é uma forma de julgar nada, é apenas um ponto de vista espiritual de alguém que viu de cima, ou que muitos já enxergam aí. Porque não existe só um não falando disso, não existe só eu. E o bom de tudo é sentir a alegria do Senhor, a paz, a leveza, de não precisar de tanto para estar bem. Às vezes é tanta cobrança e às vezes você só precisa de um tempo com você mesmo. Às vezes o relacionamento, talvez com as pessoas ali do seu convívio, ou o esposo ou a esposa. Às vezes vocês só precisam de um tempo para vocês mesmos. Foi tanta cobrança que às vezes é só necessário um tempo para cada um. Todos precisam de um tempo consigo. Todos precisam de um tempo com Deus. E quando você entende que esse tempo te traz um benefício tão grande, você respeita essa verdade. Para não estender, eu não quero passar de 1 hora o vídeo, já está dando 44. Tudo que Deus é, talvez eu corte para deixar mais simplificado. Tudo que Deus é
Você é. Cada um, ele vibra ou vive em uma vibe diferente, né? Como diz o jovem. Cada um tem um jeito diferente de viver. Cada um tem um pouco da verdade. Os padrões universais, eles são imutáveis. Amor, luz, santidade, alegria, paz, igualdade, isso são leis, são padrões do céu que são imutáveis. O masculino, o feminino, isso ninguém muda, isso foi Deus que fez. Cada um tem que respeitar a sua verdade dentro dos padrões divinos, aquilo que te faz bem, aquilo que te faz bem. Tudo que Deus é, você é. E quero que você escute esse final com amor. Tudo que Deus é, você é. Tudo que o Pai é, o Filho é. Tudo que o pai é, a filha é. Tudo que a mãe é, a filha é. Tudo que a mãe é, o filho é. Por quê? Porque isso é um padrão divino. Isso é um DNA celestial. Isso é uma essência imutável. Por quê? Pense comigo. Se Deus é, você é. Se um passarinho é, o filho do passarinho é. Se uma gaviota é, o filho da gaviota é igual. Se um peixe é, o filho do peixe é igual. Assim sucessivamente. A borboleta tem a sua filha lá, o seu filho. Porque eles se multiplicam e são iguais. Aquilo que você busca tem dentro de você. Por quê? Porque Deus é aquilo que tem tudo. Deus, ele é Deus. Para falar de Deus, você precisa entender o que Ele quer que você acesse dele, o que Ele permite, o que Ele precisa você abrir de conhecimento, o que você precisa saciar no seu interior. Ele é supremo, Ele é puro, Ele é santo. Ele pode ser um senhor de barba alegre, como Ele não pode ter barba. Ele é um ser magnífico, que me fez e te fez. Eu posso querer falar algo de Deus aqui, o nosso Pai, mas o melhor é você acessar. Qual o ponto aqui da mensagem? Tudo que Deus é, você é. E Deus, ele é supremo, como eu falei para você. É magnífico, é santo, é puro, é Pai, é protetor, ele é amigo, ele é colega, ele também pode ser irmão, ele é tudo. Porque ele não tem um limite. A única coisa que pode limitar Deus é a sua mente, não outra pessoa, ou você mesmo. O que pode limitar Deus talvez seja o seu conhecimento, não Ele. Talvez a sua desconexão, não Ele. Isso não é acusação. Isso não é um olhar crítico, mas é um olhar de correção. É uma palavra para te abrir algo, para tentar expandir o seu conhecimento. Tudo que você tem é porque você de alguma forma conseguiu acessar de Deus. Consciente, quando você sabe que é, ou inconsciente, quando você conseguiu, mas mesmo assim não entendeu o caminho todo, ou o caminho da manifestação, por mais que nós não explicamos por completo o milagre. Nós sabemos como funciona um pouquinho, mas a parte da materialização, como se dá a forma por completo, é como se fosse uma semente. Você planta, e porque você plantou, germinou e cresceu, ganhou forma. Então tudo que você precisa, Deus tem. Quando você entende isso, quando você entende que Deus tem,
vida, você sabe que você é a vida. E quando você entende que o seu conhecimento, a sua carga vibracional alimenta aquilo que você crê, você multiplica. E quando você consegue entender os princípios da multiplicação que Jesus ensinou, que seria a gratidão, você faz a manutenção e você aumenta. A gratidão é um princípio, é uma chave universal para a manifestação, para a multiplicação e para a manutenção daquilo que você já é e já tem. Mas digamos que você não está numa fase tão boa de saúde. Deus, ele é vida. E a partir desse princípio, que seria o seu conhecimento correto, o conhecimento, ele liberta de entender que Deus, ele é vida e que talvez esse tempo que você está passando, que não é bom, chamado de enfermidade, seja só um momento. E você entende que Deus é vida e você é vida, você transiciona a situação, aquilo que estava negativo. Você, a partir da unção, a partir do conhecimento da sua consciência crística, da sua carga vibracional, a partir de Deus e você sendo esse agente de milagre na sua vida, você muda a situação. Então você passa a entender que você tem vida. Que as coisas lá atrás, traumas, memórias, cargas negativas podem ser curadas. As sombras podem ser curadas, podem ser levadas de volta ao seu estado original, a partir do seu próprio conhecimento, que também está Deus ali dentro do seu conhecimento. Porque o conhecimento, ele não opera de forma sozinha. O ser humano, ele não vive de forma sozinha. No ar há vida. E o ar é dispensado de alguma parte aí, de Deus. Eu não quero entrar na parte da ciência porque eu não sou cientista. Nada contra eles. Cada um explica da fonte que acessou o ensino. Eu acessei de Deus, então eu explico assim. O vento. O vento é Deus. É um pouco dele, foi ele que fez. E aí? O ar. O ar é Deus, foi ele que fez. Você é filho de Deus, foi ele que fez. E aí? Você consegue entender que é simples, mas também é algo divino? É algo bom? Então tudo, e aqui eu não quero ficar entrando em detalhes, negativo, positivo. Talvez você está passando por algo e você precise de algo. Deus é aquilo que você precisa. Deus tem aquilo que você quer. Sendo puro, sendo bom, ele é. E ele faz através do seu conhecimento, da sua carga divina, da unção que colocou em você, porque ele te fez. Se ele te fez, ele acredita em você. Se ele te fez, ele confia em você. Se ele te deu vida, é porque ele confia. Consegue entender? Então talvez você precise de algo. E há algumas formas que Deus deixou, técnicas, a visualização, o comando, que seria o decreto, para você manifestar algo que existe. Mas tudo isso funciona através do seu conhecimento. Boa parte das visualizações tem que ser feita a partir da nuvem da presença. Quando você consegue nutrir a sua nuvem, que a nuvem seria o veículo onde Deus, ele vai estar com você também. E eu não quero
complicar a situação para te ensinar, eu quero facilitar, então quero achar palavras corretas. Quando você visualiza algo que você quer, talvez poucas pessoas entendam isso que eu vou falar. Você visualiza, esse é o caminho. Visualizou, existe, porque é fé. Acessou algo por detrás da cortina, algo no reino espiritual. A sua consciência também é aquilo que você precisa. A outra forma. Visualizou, alguma parte da sua consciência acessou, alguma parte do seu espírito acessou. Fez toda aquela movimentação, liberou uma palavra, soltou, tá feito. Descansou. Plantou a semente, tem que deixar germinar. Aquilo que você planta, você colhe. Espere o tempo. Quando você consegue alinhar tudo isso e consegue fusionar a nuvem, parte dela no seu espaço geométrico físico, porque aí ela vai vir em uma porção que ela traga uma fração do céu para a terra. Quando você consegue fusionar, está materializado. Só que você percebe que quando a nuvem desce, ela traz informações talvez diferentes para você, se você não estiver alinhado com seus pedidos. Então ela vai trazer algo de um pai bom que ainda quer te alinhar. Pode estar igual, pode não estar igual. Então isso é só na hora ali para você entender. Mas digamos que você está precisando de algo e você sabe que Deus é. O que você vai precisar confessar se você sabe que as suas palavras é a vida? Da mesma boca não pode ficar saindo palavras. Ou sai palavras boas ou sai palavras ruins. Tiago disse, do mesmo rio não flui duas águas, ou doce ou salgado ou doce. Então aquilo que você declara que seria um comando é uma semente também. Essa é uma forma de plantar no reino espiritual e no reino físico. Semente, palavras, plantio. As palavras são plantios. Os pensamentos alinhados são plantios ou são descartados depois. As emoções alinhadas são plantios. E toda manifestação ela parte de um alinhamento ainda, de intenção e pensamento. E palavras. Tem que estar alinhado. E vem a materialização. Não é difícil. Quando você entende que não é. Quando você entende que é difícil, é difícil. Quando você entende que é fácil, é fácil. É crença. Então quando você sabe que Deus tem e que você é, o que você faz? Você recebe, você agradece. Esse é um movimento. E o declarar. E isso é um plantio diário. Até que você mude aquilo que você precisa mudar, que não está bom. Até que se manifeste o plantio, que seria a colheita. Essa é uma forma. Então, para finalizar, vai bater 1 hora aqui. Eu acho que tava saindo bastante aqui, né? Então, vamos lá. Para finalizar, se você sabe que Deus é, você pode confessar decretos fáceis. Por exemplo, eu sou saúde. Eu tenho saúde. Eu agradeço pela saúde. Eu agradeço pela vida. Eu sou vida. Por quê? Porque quando você fala eu sou, você se conecta à identidade de filho e à identidade de Deus. Por quê? Quem é vida? Quem é saúde? Deus. E você é o quê? Você é filho. Mas você também é a vida. Você também é a saúde. Você viu que é simples? É só os paradigmas que tem que ser corrigidos. Então quando você diz eu sou, o eu sou é uma chave de acesso a Deus. Eu sou um com Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou saúde. Eu sou vida. E você pode usar isso com a certeza no coração que você está plantando coisa boa. Eu e minha casa
somos um com o Senhor. Eu sou feliz, eu sou alegre. Você não precisa estar o tempo todo alegre, mas você pode acessar a alegria. Eu sou alegre, por quê? Porque a alegria é virtude de Deus. E Deus também, Ele é alegre, Ele não é tão chato. Na verdade, Ele não é chato, me desculpa a expressão. Então, o que é que você precisa? O que é que Deus não tem? Você precisa de paz, então você pode agradecer. Eu sou paz. Ou você pode partir do princípio de intimidade. Deus, eu te agradeço pela paz. Não há um certo, há meios corretos de fazer. Quando você planta, ou você forma um campo, você ou pelo menos nutre, ou vai tentar corrigir ele. Eu sou saúde. Eu sou vida. Eu sou feliz, eu estou alegre, independente das situações. Eu estou bem, independente da circunstância. E você vê que é tudo crença e que a partir do momento que você vai falando, você vai ficando bem. Consegue entender? Ó, o passarinho falou, olha lá, ó, tá vendo? Até o passarinho sabe, ó, tá me ajudando. Obrigado, viu, meu amigo? Eu falo isso brincando, mas a criação é consciente. E quando nós estamos sensíveis, até para entender, a criação fica fácil, porque eles são conscientes. Se brincar, mais conscientes que nós. Olha lá. Consegue entender? Deus, Ele quer falar comigo, Deus, Ele quer falar com você o tempo todo. E para cada problema há uma resolução. Então aquilo que você precisa de Deus, Ele tem. Então, para finalizar o vídeo, aquilo que você precisa, Deus tem. E Ele vai te entregar. Apenas faça aquilo que está ao seu alcance fazer, e aquilo que Ele precisa fazer, Ele faz, porque Ele é um bom Pai. Os anjos estão nos ajudando, a luz. Então, finalizando o vídeo, a palavra eu sou filho de Deus, ou a palavra eu sou é um código de acesso direto para Deus. É um código de acesso a uma identidade divina ou para aquilo que você precisa. Quando Ele fala para Moisés, Moisés, diga para Faraó que eu sou te enviou, Ele estava falando eu sou. E depois Ele vai se apresentando por nomes, a cada manifestação Ele se apresenta com o nome, e simplificando, tá nisso que eu falei para você. Por mais que há muitos nomes de Deus, porque há manifestações dele, e os nomes que eu uso é Pai Altíssimo, é El Shaddai, Yahweh Nissi, Yahweh Rafa, Yahweh Tessabaoth. São nomes que ele se apresenta ali e você consegue pegar no original. Na verdade, nós não conseguimos dar nomes para Deus, mas Ele se apresenta com algumas das manifestações dele. Rafa, cura, Nissi, Shalom, que seria paz, mas tem um significado mais amplo. Tessabaoth. Então, há muitas manifestações dos nomes de Deus. Tá bom? Finalize esse vídeo aqui. Espero que você tenha entendido algo aí. Se você entendeu, assistiu até o final, que ficou estendido, eu não sei. Só você põe engrenagemzinha aí no 1:25 que você consegue assistir rápido. Talvez eu corte em duas partes para facilitar. E se você entendeu, deixa um comentário aí, deixa um joinha. Deixa a cidade aí que você está
assistindo aí, comungando conosco virtualmente aí online. E aquilo que você entendeu, talvez aquilo que você já sabia, aquilo que talvez você possa ter sentido aí, o Espírito Santo ele não está limitado a mim, possa ter uma dispensação de algo. E é isso, tá bom? Se você gostou, dá um like, compartilha. Se você não gostou, um abraço para você também, te respeito. E o respeito segue. Um abraço para você, fica com Deus e até o próximo vídeo aí para aqueles que gostaram.